plano infalível para tirar o seu negócio aí de 3 milhões de reais por ano para 10 milhões de reais por ano. E você tem uma empresa aí de 3 milhões de reais por ano e não está crescendo, cara, não é o mercado, não é a concorrência, não é a política, é a estrutura da sua empresa. E a pior notícia é que o que te trouxe até aqui não é o que te vai fazer chegar aí nos 10 milhões de reais por ano. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar 7 movimentos que a gente usou em dezenas de empresas, justamente para atravessar essa barreira, para a gente sair dos 3, 5 milhões de reais por ano. Eu vou te mostrar um plano, as pessoas que você precisa e a ordem certa para você realmente tirar a sua empresa de um patamar e ir para o próximo. Existe um fenômeno que eu chamo de teto de vidro do fundador. Então, você trabalha mais, você contrata mais, vende mais, faturamento oscila, né? 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, mas não atravessa. Por quê? A empresa que fatura 3 milhões e uma empresa que fatura 10 milhões não são a mesma. Você precisa, de fato, mudar a sua empresa para que ela se transforme na empresa que tem a capacidade certa de chegar aí no próximo patamar, que seria aí dos 10 milhões de reais. E o fundador, geralmente, acaba atrapalhando. Então, você vai precisar se transformar num novo sócio, num novo dono de empresa, num novo fundador. Estrutura diferente, time diferente, modelo de decisão diferente e até o papel do fundador, como eu comentei, é diferente. Então, o problema é que para ir de um patamar para o outro, você vai precisar quebrar algumas coisas que infelizmente aí ou felizmente estão funcionando. Você vai precisar parar de fazer o que te trouxe até aqui e a maioria dos fundadores não consegue fazer isso, cara. Não é por falta de coragem, mas é por falta de um plano claro e é exatamente esse plano que você vai ver agora. Eu chamo isso de os 7 movimentos do salto. Toda empresa que conseguiu ir de 3 milhões para 10 milhões aí de reais por ano, todos que eu acompanhei de perto executaram alguma combinação desses 7 movimentos aqui. A ordem não importa, não dá para pular etapas, não dá para fazer o movimento de 5 sem fazer os outros dois. Pensa nisso como uma obra, tá? Então, antes de construir as paredes, você vai ter, claro, que fazer a fundação e fazer algumas outras coisas, como a gente estava falando aqui com o nosso sócio do Hub da incorporação. Então, os 7 movimentos são mapear o gargalo real, cortar o portfólio pela metade, construir uma máquina de vendas sem você, trocar volume por margem, criar um sistema de métricas em tempo real, contratar um nível acima do que você precisa, é claro, construir aqui a capacidade antes da demanda. Vamos lá, para cada um deles. Número 1, mapeie o gargalo real. Toda empresa aí tem um gargalo. No caso aí de 3 milhões, o gargalo provavelmente é você. Então, em 90% do seu faturamento aí, ele tem nome e sobrenome que é o seu. Você negocia tudo, a empresa cresceu porque você é bom nisso. Só que agora a gente tem que crescer além do que você consegue processar. Então, o que para quando você fica 2 semanas fora, por exemplo? Se a resposta for muita coisa, realmente você é o gargalo. Na prática, desenha o fluxo aí de toda a empresa e aí em cada processo que passa por você, você faz uma marquinha lá. Esse é o seu primeiro trabalho. Segunda etapa é para você cortar o portfólio aí pela metade. Então, empresas de 3 milhões aí de reais por ano, em geral, vendem aí de 8 a 12 produtos, serviços diferentes. Empresas de 10 milhões de reais, eles vendem 2 ou 3 produtos. Por quê? Porque o foco, ele gera margem. Dispersão gera receita, mas tudo com custos ocultos aí. No iFood, para você ter ideia, determinado momento, a decisão mais importante foi para a gente parar de tentar atender todos os tipos de restaurantes, por exemplo, e focar nos que geravam mais resultado com menos trabalho, com menos atrito. Steve Jobs também, quando ele voltou para a Apple, para você ter uma ideia, lá em 1997, ele cortou 70% dos produtos. E em 2 anos, a empresa saiu da beira da falência aí por um crescimento absurdo que a gente vê até hoje em dia. Então, na prática, cara, liste todos os seus produtos e serviços, calcule a margem real de cada um desses produtos e elimine os que têm margem baixa, complexidade alta e também, é claro, que estão fora da sua curva ABC. Então, reinvista aí todo o recurso nesses outros produtos que vão restar aí depois de você tirar o que não está servindo muito. Agora, a terceira etapa é que você precisa sim construir aí uma máquina de vendas sem você. Se você é o melhor vendedor da empresa, você tem um grande problema. Você não pode estar vendendo toda hora. Não porque você vende mal, porque você não vai conseguir vender 10 milhões de reais por ano sozinho. E enquanto você estiver vendendo, não vai conseguir escalar mais nada. A empresa que fatura 10 milhões tem um processo de vendas documentado, treinado e principalmente replicável. Quer dizer que ele funciona sem depender do carisma do próprio fundador. Isso significa, cara, script testado, funil mapeado, métrica por etapa e um líder de venda que não é você também, tá? Então, na prática, durante 30 dias, grava suas próprias ligações de venda, extraia tudo que funciona agora com IA, transcreve, escreve, treina alguém e repete. Quarta etapa aqui, ó. Cara,
cara, troque volume por margem. Então a armadilha do crescimento é a gente focar em faturamento sem crescer o lucro. Então muitos fundadores chegam nos 3 milhões com margem de 8%, 12%, e aí para chegar nos 10 milhões com margem ruim, precisa de mais cliente, mais operação, mais time, e o lucro não cresce proporcionalmente ao faturamento, né? Então, a empresa que vai para 10 milhões de reais por ano, ela cresceu de uma forma saudável, provavelmente ela também não aumentou proporcionalmente os custos, as despesas, ele conseguiu gerar eficiência. Como? Geralmente focando em melhorar o LTV, melhorar a própria margem de lucro e o próprio lucro. Então, trabalhando um pouco menos ou proporcionalmente menos, lucrando mais. Etapa número 5 aqui, cara. Crie um sistema de métricas aí em tempo real. Você não pode escalar o que você não mede. Você já deve ter ouvido isso. Então, empresas aí de 3 milhões de reais, no geral, eles olham para o extrato bancário, olham para a conta bancária e não tem, por exemplo, DRE, não tem todas as métricas de faturamento mensal. Empresas que chegam em 10 milhões de reais por mês, esse sim tem um dashboard aí, todo bem feitinho, que mostra o histórico. Esse é um grande segredo. Tem muito dashboard bonito que não mostra o histórico da empresa. Então, eu quero saber quanto eu vendia no mês passado, nesse mês, mês que vem, semana passada, essa semana, semana que vem. Então, a gente precisa aí ter o histórico para você poder acompanhar de uma forma factível aí e também ver o que a gente fez semana passada, mês passado, que foi bom para a gente fazer de novo. O que a gente fez mês passado que foi ruim para a gente não fazer de novo. Empresas de 10 milhões de reais por ano, geralmente tem nesse dashboard aí 8 a 12 indicadores ou métricas diferentes que são revisadas toda semana por você e todos os seus líderes. Receita, margem, CAC, LTV, churn, às vezes até cohort, ciclo de vendas, taxa de conversão por etapa do funil. Quando você tem, de fato, esses números, aí você vai ver que você vai conseguir tomar a decisão aí com 60% menos de incerteza ou de dúvida, tá? Incerteza, ela é reduzida com a velocidade de execução. Então, você executa mais rápido e com menos dúvidas. Então, tira a sua bunda da cadeira aí, cria um funil aí de revisão semanal. Eu gosto de semanal aí, de indicadores ou de métricas aí, para você trabalhar numa reunião aí toda semana com os seus líderes. Você vai ver como você vai evoluir como empresa e como empresário. Sexta etapa aqui, contrate um nível acima do que você está achando que precisa. O erro mais caro que um fundador ou sócio aí pode cometer no caminho para 10 milhões é você realmente contratar uma pessoa que não vai entregar o que você precisa. E você precisa de vendas agora, por exemplo. Então, contrate um coordenador de vendas que faça jus aí ao que você vai precisar no futuro. Porque se você contratar o que você precisar agora, se ele entregar, em pouco tempo ele vai ficar obsoleto aí e ele não vai conseguir te entregar mais e você vai ficar com uma âncora segurando aí o seu crescimento. Então, o custo de uma contratação errada não é o salário, é o custo do problema que não foi resolvido quando você foi lá para criar essa posição e contratar essa pessoa. Então, por último aqui, sétima etapa, construa uma capacidade aí antes da demanda. Então, a armadilha clássica, né, do crescimento reativo é que você espera a demanda crescer para você depois construir a estrutura que você precisa para entregar ele. O que acontece? A demanda aparece, você não consegue atender, perde cliente, queima o time, queima a sua imagem, corrói toda a sua reputação. Então, empresa que chega em 10 milhões de reais por ano, elas geralmente constroem uma estrutura com 6 a 12 meses de antecedência. Isso exige uma crença fundamental. Eu vou crescer, eu preciso estar pronto antes que isso aconteça. Não é arrogância, é planejamento estratégico baseado em evidências. Sabe aquela história de trocar o pneu do carro com o carro andando? Sempre vai ser verdade. Porém, você consegue trocar ele de uma forma um pouco mais estruturada e planejada e não tanto às pressas. É disso que a gente está falando. Por que esses 7 movimentos funcionam? Porque eles atacam as restrições na sequência certa. Então, Goldratt aqui mostrou que uma empresa só pode acelerar quando o gargalo atual é resolvido. Então, resolver qualquer outra coisa antes é desperdício. Inclusive, isso a gente aprende também lá na matriz de Eisenhower. Então, os 3 primeiros movimentos removem o gargalo do fundador, o seu gargalo. Os 2 seguintes constroem motores aí de crescimento. Os 2 últimos movimentos criam a estrutura que sustenta o novo patamar que você vai chegar. Então, se você pular para o movimento 5 sem ter feito 1, vai ter métricas perfeitas de uma empresa aí que ainda vai depender de você, do fundador. Ordem não é burocracia, na verdade é engenharia. Então, essa semana, faça o movimento 1, pelo menos a primeira etapa que eu comentei aí. Pega uma folha em branco, desenha o fluxo da sua empresa, cada processo, cada decisão, cada aprovação. Agora, marque tudo que passa por você. O que você vai ver nessa folha vai te dizer mais sobre você e o que está te segurando aí nos 3, 4 milhões de reais por ano. Então, isso é melhor do que uma consultoria
cara. Não precisa resolver hoje, só precisa ver com clareza, porque você não pode consertar o que você não consegue enxergar. Ó, no começo eu te disse, o que te trouxe até aqui não é exatamente o que vai te levar para os 10 milhões de reais por ano. Agora, você sabe o que fazer com isso. Então, os 7 movimentos, as 7 etapas que eu te mostrei, né, do salto, não são teoria. São, de fato, o mapa para você sair de uma empresa com 3 milhões de reais por ano para uma empresa de 10 milhões de reais por ano. A questão é, você precisa decidir começar, cara. Um único pedido. Nos comentários aqui, vá lá e me responde com honestidade. O que especificamente está impedindo você de chegar nos 10 milhões de reais por ano, cara? Sem filtro, sem versão polida, porque, o diagnóstico que alguém me deu e tal. Não, cara, eu quero realmente você honesto e que você faça aí o primeiro passo desse plano que a gente fez hoje nesse vídeo. Então, se você caiu nesse vídeo aqui pela primeira vez agora, cara, já se inscreve no canal aqui para não perder nenhum outro vídeo, ativa o sininho, porque nos próximos vídeos aqui eu vou começar a ensinar tudo que eu sei sobre empresariado, sobre empreendedorismo, negócio, e você vai ver a sua empresa saindo do patamar atual, alcançando novos patamares. É isso que a gente está fazendo aqui, é isso que eu faço com algumas das nossas empresas, é isso que eu fiz com algumas outras empresas e é o que eu quero te mostrar nos próximos vídeos.